Vamos falar agora sobre repercussões daquela fala que trouxemos ontem aqui no programa do presidente Lula sobre guerra na Ucrânia. Tivemos hoje uma reação forte. O primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal, rebateu as falas do presidente Lula sobre a necessidade de criação de uma mesa de negociação pela paz em meio à guerra. O ucraniano disse o seguinte, abre aspas, em nossa fórmula de paz há um caminho claramente traçado para a paz como a entendemos. Se um grupo de bandidos entra em seu apartamento querendo matar você, seus filhos e levar sua casa, você vem para discutir e assinar acordo com esses bandidos, talvez com a participação de seus vizinhos. Você vê isso realista? Tenho a sensação de que você não concordaria em viver com esses bandidos e nos termos deles. Fecha aspas. Para o premier ucraniano, a Rússia primeiro precisa deixar a Ucrânia para depois discutir os princípios da coexistência pacífica. Roberto Mota, começo com você, Mota. Pois é, o primeiro-ministro da Ucrânia perguntou ao governo brasileiro: se um grupo de bandidos entra em seu apartamento querendo matar você, seus filhos e levar sua casa, você vai discutir e assinar um acordo com esses bandidos? Foi a pergunta que ele fez. O primeiro-ministro claramente não conhece a esquerda brasileira. O primeiro-ministro claramente não conhece a situação da segurança pública brasileira, nem porque ela ficou assim. O primeiro-ministro ficaria boquiaberto se alguém explicasse para ele o que é o PT e tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Se o primeiro-ministro soubesse disso tudo, ele saberia que a resposta para a pergunta que ele fez é sim. Eu vou complementar, Mota. O primeiro-ministro não sabe que a casa do Lula não é do Lula, mas de um amigo do Lula. Exatamente. E tem mais coisas. De fato, ele deu uma aula de princípio de direito internacional ao Luiz Inácio Lula da Silva, que eu faço questão de retomar e fazer um paralelo mais uma vez com a fala que nós tratamos ontem. De quando ele fala, impressionante, a ONU criou o Estado de Israel em 48, mas em 2023 ainda não conseguiu criar o da Palestina. Mentira, né? A ONU dividiu o território, Israel formou o seu território e a Palestina não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. E o que ele quer insinuar com isso? Ele quer insinuar com isso que o governo israelense, que no momento está sendo chefiado pelo polêmico Netanyahu, mas é o governante de Israel, e Lula diz que não se intromete em assunto de política de outros países. Veja, Daniel Ortega. Daniel Ortega é um anjo e ele não se mete na política interna de outros países. Mas aqui ele fez questão de insinuar. Ora, se a ONU, se o Estado de Israel foi criado quando a ONU dividiu, em 2023 não se conseguiu criar ainda da Palestina, por quê? Porque Israel pôs a ONU no bolso, ou seja, o complô judaico internacional, que Adolf falava muito na Alemanha, na primeira metade do século passado. O que isso tem a ver com a questão da Ucrânia? Tem a ver pelo seguinte, porque quando Lula faz as suas declarações absurdas, abjetas, inclusive reafirmando no mesmo momento em que ele fala de Israel, da ONU, da Palestina, que ele fala da OTAN, ele fala mal da OTAN. Por que é que a Rússia tem que pedir autorização da OTAN para invadir a Ucrânia? Esta foi a cereja no bolo de merda que ele fez ontem na sua declaração. Ora, por que a Rússia tem que pedir? Então eu sugiro ao Lula que ele faça uma organização paralela à OTAN, já que ele é tão hábil. Ele pode, ao lado da OTAN, montar a Otário. A Otário vai discutir estas questões. E também ao lado da ONU, já que ela não é satisfatória para o palestino, ele também monte um outro grupo chamado de ANOS, né, para englobar as pessoas não englobadas pela ONU. E digo, a Rússia invadiu a Ucrânia, não precisa pedir autorização. A Ucrânia, ela está numa guerra porque ela quer, porque ela podia aceitar, com aquele velho argumento. Ela foi abusada porque saiu de minissaia. E ela tem hematomas porque ela reagiu ao estuprador. Não devia ter reagido, menina. Quando Lula ele pede para a ONU
que é a Organização das Nações Unidas, da qual emana a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando ele pede para que a ONU dê uma mãozinha para os palestinos, eu penso, o governo Lula, que é o democrata que venceu o genocida fascista, homofóbico, misógino, eu me pergunto, Lula está pedindo para a ONU, órgão do qual emanou, repito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele está pedindo para a ONU fazer um Estado da Palestina? Eu frequento Israel. Gosto muito da Semana do Orgulho Gay de Israel, é uma das melhores do mundo em Tel Aviv. Se você quiser conhecer, eu sugiro. Agora, eu posso me divertir em Israel. Se eu passar a fronteira para a Palestina, o que acontece com o tio Pavivi? Ele é enforcado. Como é que Lula está pedindo para a ONU ajudar a formatar um país que trata a mulher como objeto e homossexual como Satanás? Ora, Lula mente que nem sente e precisa ser exorcizado por Flávio Dino.